Fala rapaziada, começando com vocês mais um vídeo aqui no meu canal, mostrando para vocês os meus aportes desse mês de junho. Eu fiz mais alguns aportes nessa semana, né? Eu tinha feito alguns aportes lá no começo da semana passada, comprando alguns ativos, e nessa semana eu comprei mais alguns, né? Eu vou estar mostrando para vocês o que eu comprei nesses últimos aportes, como é que tá a questão dos meus proventos que eu tenho para receber nesse mês, o que eu já recebi e o que eu tenho para receber. Mostrando para vocês também minha rentabilidade, como é que está meu patrimônio investido nesse momento, quanto que eu aportei nesse mês de valor e as minhas estratégias para os próximos meses, né? Começando aqui para vocês sobre a minha estratégia para os próximos meses, tá? Eu quero adicionar aqui na minha carteira 2 ETFs, tá? Eu quero adicionar aqui na minha carteira um ETF de renda fixa lá fora, investindo em dólar. Não vou investir em um ETF aqui no Brasil, eu quero investir lá fora. E também quero adicionar na minha carteira um ETF de ações internacionais, ações estrangeiras que ficam lá fora. Isso eu quero estar trazendo na minha carteira nesses próximos meses. Tem pessoas que preferem investir em estoques, né, que seriam as ações de forma unificada, que você investir somente em uma ação. Eu prefiro investir somente mesmo no ETF, porque eu não tenho tempo para ficar acompanhando ações estrangeiras. É muito mais fácil, pelo menos na minha visão, você investir em um estoque que você vai conseguir acompanhar naquele único fundo. Você já vai ter todas as ações, e vai ter praticamente a performance de todas aquelas ações em um único fundo. Isso basta analisar somente aquele ETF, não tem erro. Porque se você for parar para colocar uma ação por ação na sua carteira, dá muito trabalho. Você tem que já analisar as suas ações brasileiras, seus fundos, caso você tenha na sua carteira. Fundos imobiliários na sua carteira aqui no Brasil, a gente tem que analisar ainda lá fora, que ainda por cima é em dólar, você tem que fazer cálculo em dólar, um cálculo totalmente diferente. Então, na minha visão, é muito mais fácil você investir no ETF do que investir em ações separadas, pelo menos na minha visão. Então, nesses próximos meses, quero investir em um ETF de ações internacionais, quero colocar na minha carteira, e um ETF de renda fixa estrangeira. Também, né, como mostrando para vocês aqui, minha exposição nesse momento aqui em fundos imobiliários na minha carteira, praticamente 70% da minha carteira é fundo imobiliário. E nesses próximos meses, caso a Bolsa de Valores, o Ibovespa, venha a continuar caindo, né? Eu quero investir ainda mais em ações, aumentar um pouco mais a minha porcentagem, minha exposição em ações nesses próximos meses. Como acredito que vocês aí também acompanham o mercado aí de ações, o que está crescendo no mundo. Para quem não viu, né, os Estados Unidos anunciou essa semana, eu estou gravando aqui no dia 17 de junho, um acordo com o Irã, né, que vai reabrir ali o Estreito de Hormuz. Isso beneficia muito a gente aqui no Brasil, porque, no caso, abre margem para aportar em algumas empresas, né, porque o mercado fica mais, vamos dizer, aquecido, ficam mais otimistas para investir aqui no Brasil e, consequentemente, algumas ações tendem a cair, né, para a gente poder investir. Tanto que Petrobras, usando aqui para vocês na minha carteira, vamos olhar aqui para baixo, Petrobras mesmo, que até alguns dias atrás estava cotada acima dos R$ 40, chegou a bater R$ 50 as ações da Petrobras. Com essa... Ainda não foi oficializado ainda, né, mas como já tem um acordo em mãos, né, acredito que nos próximos dias aí deve acabar acontecendo de fato esse acordo, né, de uma cessar-fogo. E as ações da Petrobras tendem a cair mais aqui na Bolsa Brasileira. E é uma ótima empresa para estar se aportando. Lembrando que não é recomendação de investimentos, mas boa parte hoje da Bolsa de Valores hoje é Petrobras. Então, se ela cai, tende a abrir margem para aportar em algumas outras ações brasileiras também, né? Porque boa parte do nosso mercado de ações aqui no Brasil
é Petrobras. Então, ela mexe muito com o nosso mercado. Aqui também vocês conseguem ver também que no caso aqui a CEMIG está abaixo ali do meu preço médio. Então provavelmente eu devo aportar mais aqui em CEMIG para melhorar meu preço médio também. Alguns fundos imobiliários continuam caindo, né? Até então, como a taxa Selic, a previsão era de se manter nos 14,50%, e com a inflação subindo em vez de uma redução da inflação, alguns fundos imobiliários tenderam a desvalorizar, né, gente? E para a gente que gosta de investir em fundo imobiliário, é uma ótima notícia, porque abre margem para você poder investir em bons fundos imobiliários a ótimos preços. É uma forma de você melhorar o seu preço médio em alguns fundos imobiliários, que às vezes você tem um preço médio muito alto, naquele fundo imobiliário que você tem investido na sua carteira, e você pode melhorar o seu preço médio. E até mesmo colocar bons fundos imobiliários na sua carteira com desconto muito maior. O que vocês conseguem ver, mostrando aqui para vocês aqui, indo para o lado, que boa parte dos meus fundos imobiliários na carteira estão com o seu P sobre VP abaixo de 90. A maioria com desconto de 10% aqui no seu preço patrimonial. Tem alguns aqui com quase 20% de desconto nesse momento. Então abre muita margem. Somente que nesse momento na minha carteira, o único fundo que continua acima do seu preço sobre VP é somente o KNSC11. Esse fundo aqui, mesmo com a queda no mercado, ele continua acima do seu preço patrimonial. Tanto que nesse mês, como vocês podem ver aqui, vocês vão estar vendo minha carteira, eu coloquei mais um fundo aqui na minha carteira, um fundo de segmento de shopping, eu adicionei aqui na minha carteira também, que no caso é o XPML11, é um fundo que eu já queria colocar aqui na minha carteira, e eu acabei colocando nesse mês. Devo aumentar minha exposição nele nesses próximos meses, né? Quero fazer dele aqui na minha carteira um fundo, um dos fundos principais que eu vou continuar aportando pelo resto aí da minha vida, com certeza, para construir meu patrimônio. É um fundo bom, fundo de tijolo, fundo sólido. Eu gosto muito dos fundos de tijolo, são meus preferidos. Tanto que a maior parte dos fundos que eu invisto são de tijolo. Eu tenho poucos fundos de papéis. Tem alguns fundos aqui que eu tenho também que é hedge fund, alguns fundos multi-estratégia que eu tenho na minha carteira. Mas a maioria que eu tenho aqui são de tijolo. Mostrando aqui para vocês a questão do meu patrimônio nesse momento. Neste momento eu tenho investido aqui um valor de R$7.000, R$69,42 de patrimônio total que eu tenho aqui com a valorização dos meus ativos. Eu tenho R$7.000, R$236,52, uma valorização positiva de 2,36%, um lucro total de R$410,15, sendo de dividendos recebidos R$243,05 e um ganho de capital de R$167,10. A minha rentabilidade nesse momento é que ela aumentou nesses últimos dias, foi para 14,65% nesse momento. Indo aqui para lançamentos do que eu aportei neste mês de junho, o valor que eu aportei até então, foi um valor de R$650,33. E com os proventos que eu tenho ainda para receber nesse mês de junho, eu tendo ainda a aportar um pouco mais ainda. Que como vocês podem ver, eu já recebi R$36,67 e tenho ainda para receber aqui R$7,29. Esse valor aqui é referente ao CPTS11 que eu ainda tenho para receber, vai me pagar no dia 22. Tem também alguns pagamentos referente aqui à Petrobras que eu também vou receber, lá também no dia 22. E da CEMIG que eu tenho para receber no dia 30. Da CEMIG também.
Ainda não foi anunciado aqui o Wireless R11, não só ainda para mim que a data conte quando ele vai pagar, eu também vou receber dele ainda também. Mas provavelmente lá pro dia 25 é o dia que eu vou estar recebendo o valor desse fundo. E no mais, eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês. É um vídeo bem curto, não tem muito o que falar nesse momento. Do mais é isso. Uma ótima semana para vocês. Façam boas escolhas dos seus ativos, comprem a um excelente preço. Quando for o final desse mês, eu vou trazer mais um vídeo para vocês sobre algumas curiosidades aí no mercado, como vai estar minha carteira até o final desse mês. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!